É bom saber, no ar, alô Bahia, alô Brasil, hora de estudar. A partir deste momento, estamos juntos, eu e você. Se você é estudante da rede pública, todas as minhas fichas apostadas na sua vitória. Estamos aqui para isso, hein? Mandando o melhor conteúdo para você estudar muito e se dar bem. E vamos começar com aquele quadro que vai deixar você a par de tudo que está sendo debatido e que é importante ser debatido neste momento. Tá na mídia, tá na prova. Índios, indígenas, remarcações de terra. Olho na tela. Após séculos de extermínio, escravização e expulsão de suas terras, a população indígena, que havia diminuído consideravelmente desde o início da colonização do Brasil, aumentou. De acordo com dados da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e do censo de 2010, este número subiu de 350 mil pessoas em 1999 para mais de 817 mil em 2010. Além do crescimento da população, também houve um aumento na área total de terras indígenas regularizadas, de 76 milhões de hectares em 1990 para quase 108 milhões. 12,7% do território do país já foi reconhecido como terras indígenas regularizadas. Em junho de 2012, a presidenta Dilma Rousseff instituiu a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas e homologou mais 7 terras indígenas, sendo 5 no Amazonas, uma no Pará e uma no Acre. Está na Constituição brasileira que são reconhecidos aos índios a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Lei é para se cumprir, não para ficar no papel. Todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Você se lembra? Pois é um verso famosíssimo de uma canção de Jorge Benjol, um protesto, né, contra a situação de penúria, a situação de quase dizimação a que foram submetidos indígenas brasileiros, donos dessa terra brasilis. E nós estivemos associados à sua luta, à luta da sua resistência. Finalmente, vem aí uma boa notícia. Aumentou a população indígena de 300 e poucos mil para 817 mil indígenas. Eles já foram milhões, né, aqui no Brasil. E mais ainda, está havendo uma série de demarcações legais consequentes, né, das terras indígenas. O STF, recentemente, deu um grande exemplo em relação aos pataxós aqui da Bahia. Melhoram as coisas, né, aos poucos para a vida dos indígenas, mas isso não é sem luta. Isso não é sem muito empenho da parte deles, sem muita organização da parte deles, porque só assim a gente pode conquistar as coisas. Os indígenas, donos do Brasil, precisam ter um tratamento respeitoso no país que é deles. E vamos adiante, que estudar é muito bom e eu sei que você está aí, anotando tudo e contando os minutos. E agora, Jorge, agora vem na base, agora vem aquele assunto que deveria estar na ponta da língua e eu espero que esteja. Mas se por acaso você tiver esquecido, nós estamos aqui para poder lembrar e trazê-lo de volta. Professora Letícia Machado, na base, um senhor na base de biologia. Se liga. Olá, pessoal. Eu sou Letícia Machado, professora de biologia, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a identidade dos seres vivos. Não, eu não estou falando do RG dos seres vivos, não, mas é mais ou menos próximo disso. Todo ser vivo, ele tem uma classificação que é para ser reconhecido em qualquer parte do universo. Isso é chamado de classificação do sistema binomial, que foi proposta por Linneu. Ou seja, as espécies elas têm nome e sobrenome, que a espécie é o gênero e a sua espécie. Então, por exemplo, quando nós falamos de canis familiares, nós estamos falando do cão normal, que está no nosso ambiente no dia a dia. Então, nós falamos do seu gênero e da sua espécie. Bom,
todos os seres vivos eles vão ser classificados de acordo com algumas características. São essas características que vão dar a identidade a esses seres vivos. Então, nós temos os plantae, que é formado pelo reino das plantas, dos vegetais, o reino animalia, formado apenas pelos seres vivos animais, e aí nós, seres humanos, estamos incluídos nesse reino. E nós temos o dos protistas, onde nós vamos encontrar os protozoários. Nós temos o reino onde vamos encontrar apenas as bactérias. Enfim, para cada um desses seres vivos, nós vamos ter uma identidade especial. E para isso nós vamos ter que saber como é a sua classificação celular, se ele é um procarionte ou se ele é um eucarionte. O que é isso? Bom, os procariontes são os seres que têm mais simples. Eles possuem células sem o envoltório nuclear. Então, é uma célula praticamente primitiva. Os eucariontes, eles são seres que têm uma célula mais complexa, formada pelos seus componentes. A membrana plasmática, o citoplasma, com todos os seus componentes citoplasmáticos, a exemplo dos centríolos, das mitocôndrias, e nós vamos ter o núcleo, onde vai ficar guardadinho lá o material genético desse ser. Para identificar também os seres vivos, nós devemos levar em conta o seu tipo de alimentação, se ele é autótrofo ou se ele é heterótrofo. Qual a diferença de um para o outro? Os seres autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento, como as plantas, por exemplo, através do processo de fotossíntese, consegue formar substâncias orgânicas, como a glicose, e se manter viva e crescendo e desenvolvendo, se mantendo no meio ambiente. Já os seres heterótrofos, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles têm que captar esse alimento de diversas formas, sem, contanto, conseguir produzi-lo como as plantas o conseguem. Bom, gente, falar mais de identidade de seres vivos, nós teríamos que adentrar por características bastante específicas, como o tipo de reprodução, se a reprodução é sexuada ou assexuada, ou seja, sexuada quando envolve os gametas diretamente, feminino, com diferenciação entre o feminino e o masculino. Assexuadamente vai ser uma reprodução onde não tem o envolvimento direto desses gametas. Então, as bactérias, por exemplo, elas podem fazer sua reprodução de duas maneiras. Uma é através da conjugação, que é considerada uma reprodução sexuada, porque através de um canal vai ter troca de material genético. Mas, normalmente, elas se produzem assexuadamente. Bom, foi um breve resumo sobre a identidade dos seres vivos. A partir de agora, vocês devem aprofundar um pouco mais sobre esta temática, pois vocês já sabem como diferenciar um animal de um vegetal através das suas principais características. Me despeço de vocês desejando bom estudo e um beijo no coração de cada um. Bom demais! Que coisa maravilhosa, Jorge! O que é que vem aí? Meu irmão, o que vem agora é aquele quadro que eu sei que arrepia você, que eu sei que sensibiliza você e mais ainda, que inspira você, porque são histórias magníficas de pessoas que chegaram lá através da educação. Educação é por aí. Macota Valdina contando a sua história. Vamos lá. Eu não sei se as pessoas tinham consciência disso, mas meus primeiros mestres foram meus pais e as pessoas da minha família, e depois tantos outros mestres desta comunidade, onde eu nasci, me criei e vivo até hoje. Era uma família mais extensa que a gente tinha naquela época. Não era um bairro, mas era uma comunidade mesmo. E as pessoas que me marcaram foram pessoas daquela época, né?
em termos mesmo de educação, uma lembrança que eu não apago na minha memória, minha primeira mestra. Porque antes de eu ir para a escola do governo, como se diz hoje a escola pública, eu fui para a mestra. Eu acho que foi quando eu me dei conta, né, da educação que eu tive, da base que eu tive. Mas não essa educação só de escola. Educação a partir de família, a partir de comunidade, a partir de meus primeiros anos de vida, do que me preparou para o mundo. Foi aí que eu me dei conta da importância da educação na minha vida, mas a educação vendo dessa forma mais ampla. Não somente a educação de você ir para a escola, ir para o ginásio, ir para a universidade, se formar. Educação para a vida. Educação que começa na família, que tem a ver com a comunidade mais extensa que eu tive o privilégio de ter, até o que sou hoje. É o que eu queria dizer e que poderia dizer aos jovens de hoje que chegam, né, e já encontram essa realidade e que não tiveram, né, um tempo como o meu, de viver a realidade que eu e os da minha geração viveram. O que eu digo a eles é que se instrumentalizem nas escolas, nas instituições de ensino, nas universidades, sobretudo, mas não deixem de ler os livros humanos que estão à volta deles, seus pais, seus parentes, os mais velhos, né, do bairro, da comunidade onde eles vivem. Vão atrás, porque ainda tem muita gente que veio desse tempo, que tem, não é, essa ferramenta base para dar para eles. Vá em busca dos velhos, dos idosos, vá conversar sobre isso e vá viver um pouco desse tempo e vá juntar esse saber desses antepassados, desse legado que estão ainda na mão desses idosos e junte com as ferramentas da agora, as tecnologias que nós temos agora, para fazer diferença no futuro. Para mim, a educação é por aí. Que bela história, e eu aqui o tempo todo, eu nem me sento para poder aplaudir Macota Valdina, tá? É de pé, tem que ser sempre de pé o aplauso a ela. Foi embora o primeiro bloco, já estou com saudade dele, mas você pode revê-lo numa boa sempre. Onde? Na nossa fonte permanente de informação, www.educação.ba.gov.br. É isso aí, galera, eu só vou ali, mas volto já.